Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Aê! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e aqui é um espaço onde eu quero falar com vocês sobre a Palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês as experiências que Deus tem feito na minha vida, na vida dos meus familiares e assim ajudar você de alguma maneira, né? Através dos nossos testemunhos, através dessa comunhão. E se você está chegando no canal hoje, não se esqueça, deixa o seu like, curta, compartilhe e se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. Isso nos ajuda e muito a crescer. Mas bora lá. Vamos começar hoje, que hoje eu estava lendo de manhã um livro do Lucas Batiz, alguma coisa, esqueci o nome dele. Eu sei que ele é um empresário e ele hoje de manhã, na leitura que eu estava fazendo, ele estava falando a respeito de resolver problemas, né? E essa que ele estava falando, tudo me veio na hora que eu estava lendo esse capítulo, essa passagem de Mateus. Eu falei, então eu preciso estudar sobre isso, eu preciso saber, eu preciso me aprofundar para entender o que é isso, né? E veio justamente essa frase: basta cada dia o seu próprio mal. Como nós temos vivido os nossos dias, como nós temos enfrentado as nossas batalhas, como nós temos enfrentado as dificuldades da vida. Associando essa passagem que veio na minha cabeça com a leitura que eu fiz hoje, numa das coisas da leitura, ele dá exemplos de duas pessoas, né? Aqueles que carregam para si o problema, aqueles que arrastam para si o problema e vive o problema com uma intimidade muito grande. Então, o problema faz parte dele, né? Ele não busca a solução, pelo contrário, ele vive a questão do problema. E ele deu a outra versão, que é a outra pessoa, que ela ela é positiva, ela é toda cheia da vibe, toda da alegria, toda do amor e paz. Quando chega um problema, quando chega uma adversidade, quando chega uma preocupação, o que ela faz? Ela coloca no porão. Ela esconde, ela mascara isso através de uma visão sendo positiva, uma visão otimista. Ela não enfrenta, ela não encara o problema. E aí eu te pergunto, quem é você? Você é aquele que leva o problema para si, que leva o problema como um bichinho de estimação, ou você é aquele que faz com que o problema seja uma caveira no seu porão, um cadáver no seu porão, né? E eu comecei a me analisar, eu comecei a pensar em mim. E uma das coisas que eu escuto muito, né, do meu marido é aquela coisa assim, como eu sou resiliente. O que é ser resiliente? Eu me reinventar diante de um problema. Eu vejo um problema e esse problema, peraí, vamos tentar buscar uma solução, vamos tentar resolver. Não dá para resolver dessa forma, vamos de uma outra maneira, mas aquilo não vai me abater. E quando eu percebo que alguma situação ela tá sugando a minha energia, tá me abatendo, tá me entristecendo, tá me deixando para baixo, a primeira coisa que eu faço é orar e falar assim: Deus, eu não sou assim. Isso daí não me pertence, isso daí tá me fazendo mal. E aí entra justamente esse versículo: basta cada dia o seu próprio mal. Nós temos a intensidade da nossa vida, ela é, vamos dizer assim, somada com tudo que nós vivemos,
tá? Então, se você tem uma vida cheia de problemas, vamos colocar assim, se você tem uma vida cheia de problemas, você tem que entender que esses problemas eles não foram gerados de um dia para o outro. Eles vai sendo empilhados, tá? Então você tem um probleminha hoje pequenininho e aí de repente o que você faz? Probleminha deixa pra lá. Esse probleminha ele vai trazendo outros e outros e vai empilhando. Quando você percebe a intensidade da sua vida, é uma vida cheia de problemas. Tantos que você fala assim, eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Eu não sei, eu tô recebendo pancadas de todos os lados. Mas por quê? A primeira atitude que deveria ser feito, a primeira atitude que eu, por exemplo, poderia ter feito tem um problema pequeno, então peraí que eu vou resolver esse problema. E não vou deixar ele engrandecer. Tanto que é muito engraçado que quando eu estava fazendo a leitura, eu lembrei do meu casamento, no início do meu casamento. Nós estávamos com 3, 4 anos de casado e até então nós nunca tínhamos tido uma briga, uma discussão, uma coisa assim que, sabe, aquela situação que falasse assim, ponto final, nunca. Normalmente os casais eles acabam tendo essas discussões, né? Essas brigas. Então, quando a gente estava nessa situação, muitas coisinhas, muitos probleminhas, eu fui jogando para debaixo do tapete. E o meu marido, ele também fez a mesma coisa. Nós fomos jogando tudo para debaixo do tapete. Por quê? Faltava algo ali que se chamava diálogo, comunicação. Então, coisinhas que ele fazia, eu não gostava, jogava pra lá, falei, isso daí passa, isso daí passa. Probleminhas, sabe? Aquelas coisas assim. Até que chegou um dia que uma falta de comunicação entre eu e ele e uma terceira pessoa causou uma catástrofe. Por quê? Eu compreendi de um jeito, ele não compreendeu. Nossa, foi uma bagunça. E quando estourou tudo isso, o que aconteceu? Eu desrespeitei ele. E ele estourou. O meu marido, ele é muito calmo. E ele, no limite dele, ele estourou. E aí nós tivemos a nossa primeira briga. Mas a briga, assim, que foi federal. E quando nós tivemos essa briga, a minha reação foi única. Eu virei para ele e falei assim, eu quero me divorciar. Nós tínhamos 3 anos de casado. 4 anos de casado. Eram 4 porque meu filho tinha acabado de nascer. Eu estava com uma criança recém-nascida, a nossa primeira briga, e eu falei, eu quero me divorciar. Hoje, olhando lá para trás, a gente até fala, se a gente tivesse se divorciado naquela época e perguntassem pra gente por que vocês se separaram, a gente não saberia responder. Porque foi tanta coisinha pequenininhas assim e tão besta, tão boba, que foram só acumulando. É isso que acontece quando a gente vê um problema que para nós ali naquele momento é algo sem importância. Aí nós vamos colocando para debaixo do tapete. Quando nós fizemos isso, né, quando a gente teve essa bomba relógio, que ela explodiu, aí eu tive esse primeiro impacto, falei isso, o meu marido, com a sabedoria dele, ele falou assim, tudo bem, a gente se divorcia. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu quero que você me fale como que você vai fazer. Você vai chegar na sua mãe com uma criança recém-nascida, porque eu falei para ele que eu ia para casa da minha mãe, né? A gente faz isso, primeiro socorro, é a casa dos pais. Você vai chegar na sua mãe com uma criança recém-nascida e você vai falar para ela que se separou. E ela vai perguntar o porquê. O que você vai responder? Quando ele me falou isso, de uma maneira da visão dele, ele expôs o problema
que estava acontecendo ali com a gente. E aí ele fez assim: qual é a solução? Se você entende que a solução é o divórcio, então você precisa ter uma justificativa, você precisa ter um motivo. Agora, se você entende que o nosso relacionamento é algo que está em crise e é um problema de falta de comunicação, então a gente precisa resolver. E foi o que aconteceu. Depois disso, passou-se ainda vários. Tenho 17 anos de casada. Depois disso, nós fomos trabalhando diariamente essa questão do diálogo. E eu vou falar para você que não foi fácil. Foi um problema que todos os dias aparecia uma nova dificuldade. Aparecia uma nova leitura. Aparecia um novo jeito. Então, era um problema que gerava outros problemas. Então, ele resolvia um problema aqui, eu resolvia um problema aqui, aparecia outros e outros. Até a gente conseguir ir se encaixando. E até hoje, a gente faz isso. Até hoje aparece problemas de falta de comunicação, porque ele fala que eu sou uma excelente comunicadora. Comunico tudo errado. Mas é uma coisa que até ele conseguiu entender que de repente eu tô falando uma coisa, eu quero falar outra, mas você entende que isso foi se encaixando? Foram problemas que foram sendo criados e resolvidos. Quando Jesus ele vem e fala aqui, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Você tem que se preocupar com o problema hoje. Amanhã, se vai ter outro problema, é outra situação. Mas o problema que foi gerado no dia de hoje, você precisa parar, respirar, sentar, analisar tudo e buscar uma solução. Eu não consigo a solução para o dia de hoje, mas você conseguiu visualizar o problema? Você conseguiu entender se esse problema ele é urgente? Ele é necessário na sua vida? Porque existem problemas que a gente traz para a nossa vida que não é nosso. Então, quando você começa a entender os problemas que está sendo gerado na sua vida e você começa a analisar eles, você começa a se preocupar com o dia de hoje. A sua preocupação hoje é: eu tenho que resolver esse problema. Se eu tenho que resolver esse problema, este problema ele não pode virar um cadáver no meu porão. Ou ele não pode virar o meu bichinho de estimação. Dá para entender? É isso que eu quero que você hoje e nos próximos dias comece a se autoanalisar. Como que está a minha vida? Eu consigo ser uma pessoa resiliente aonde eu tô vendo um problema e esse problema ele vai me trazer forças para poder superar dificuldades? Uma coisa que o livro ele descreveu e eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, o autor ele falou o seguinte: se analise. Você pagaria para ir em uma palestra da sua vida? Eu fiquei assim, né? Porque se você é uma pessoa que consegue resolver problemas, que consegue superar dificuldades, que consegue transformar a sua vida, você concorda comigo que você tem muito a agregar na vida de outras pessoas? Agora, se você é uma pessoa que fica lá com problema, só mastigando ele na cabeça, mastigando, quem é que vai querer ir numa palestra sua? Que vai falar assim: nossa, mas ela só sabe falar de problema, mas não sabe dar uma solução. Ela só sabe falar de problema, mas ela não consegue enxergar uma saída. Olha isso. Então,
que você se analise e comece a entender quem é você diante de um problema, diante de uma dificuldade. Se você está passando hoje por uma dificuldade, por um problema, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Só um parêntese aqui. Eu tô com meu pai, tem 69 anos, ele tem câncer. E o câncer dele é aquele câncer bem agressivo. E eu vejo duas pessoas, né? Eu tô aqui no meio porque eu tô indo com ele para cima e para baixo, tô fazendo as coisas com ele. Mas eu vejo duas pessoas. Uma que fala: não, isso daí é besteira, não vai acontecer nada. A outra que fala: ah, esse daí já tem a morte garantida. Não, morrer todo mundo vai. Mas vamos viver o que a gente ainda tem para viver? Então eu fico ali no meio. Eu falei assim: não, morrer ele vai. Morrer eu vou, você vai, todo mundo vai. Mas vamos viver? Viver o que tem para viver, viver de maneira digna, de maneira maravilhosa, aproveitar o que nós temos. Eu não tenho que ficar carregando o problema de ninguém. Já basta o meu. E ainda a Bíblia fala aqui, ó, basta cada dia o seu mal. O meu dia. Eu tenho que suportar o meu dia. Acabou. Então que você fique com isso hoje na sua cabeça, pensando. Quem é você diante da dificuldade? Diante de um problema? Que Deus possa abençoá-lo, possa derramar graça, amor, paz na sua vida, no seu dia, na sua semana. Que você tenha graça, misericórdia do Papai sobre você. E não se esqueça, se inscreva no canal. Até a próxima!